Eu na UX, um bate-papo de estudantes para estudantes. Começando agora então mais uma edição do Eu na UX, o bate-papo acadêmico aqui da Free Speech, a Rádio Hits. E no programa de hoje a gente vai falar um pouco sobre jornalismo local. Então os nossos convidados dessa edição são o Ronaldo Bueno, ele que é egresso do curso de jornalismo aqui da UX e atualmente atua no jornal Pioneiro em jornalismo cultural. A gente tem também como convidada a Ana Júlia Griguol, que hoje trabalha na Tua Rádio Veranense, já está no último semestre finaleira do curso, né, Ana? Socorro, acho que eu vou já começar em desespero, né? E outra também que já está na reta final é ela, Bruna Valtric, estudante de jornalismo e representante do DA de jornalismo. Então a gente começa primeiro, sejam todos bem-vindos, é um prazer tê-los aqui. Obrigada, Lucas, é um prazer estar aqui participando do Eu na UX, né? Do outro lado, nesse momento a gente estava até brincando antes de começar o nervosismo de estar aqui respondendo e tentando passar um pouquinho da nossa experiência. Bruna, é um prazer conversar contigo também e com o Ronaldo no podcast de hoje. O prazer é todo nosso, Ana. Tomara que a gente consiga trocar muita experiência e trazer alguma coisa para os alunos, né? Já que a gente está zarpando da UX daqui um semestre. Deixam aqui o legado registrado, né? Isso aí. Eu vou começar então uma pergunta para os dois, aí a gente tira no para o ímpar quem vai começar. Que seria vocês contarem um pouco da rotina de vocês, Ronaldo na redação, Ana Júlia na rádio. Podemos começar pela Ana, então. Conta pra gente um pouco de como é a tua rotina hoje na tua Rádio Veranense. Bom, na verdade, é um pouco difícil dizer o que é a rotina, porque em rádio cada dia é um dia diferente. É uma surpresa, é algo que, por mais que tu chegue com a pauta toda preparada, com tudo organizado, algo acontece que não estava programado e aí tu precisa remanejar tudo para que as coisas aconteçam da melhor forma e o ouvinte também receba a informação como precisa receber. Mas por se tratar de jornalismo local, a gente tem um pouquinho mais de facilidade, né? Essa questão de contratempos, ela provavelmente é menor, a probabilidade de que aconteça alguma coisa, do que em centros maiores. As cidades são mais calmas, mais tranquilas, o que nos permite nos organizarmos com um pouquinho mais de tranquilidade mesmo. Então, desde que eu chego na rádio bem cedinho de manhã, a gente organiza as pautas para cada programa, o que vai ser feito, quem é de entrevista, confirma se os entrevistados vão estar chegando, vai estar tudo certo, se vai vir mais alguém, qual é o cargo. Precisa organizar as câmeras, então, também, porque hoje a gente trabalha não apenas com o rádio, a gente trabalha com toda essa diversidade, né? Essa convergência de mídias que tem hoje, a gente já precisa atender essa demanda e por isso todo esse trabalho técnico também dentro do estúdio eu preciso fazer. O meu trabalho na Tua Rádio Veranense, eu não consigo definir ele como uma única coisa, né? Como produtora, locutora, porque a gente participa da bancada, conversando durante toda a manhã. A gente participa também, principalmente o meu trabalho é na produção do programa, do principal programa da manhã, que é o Temática. Então a gente organiza toda a programação do Temática, ao mesmo tempo do Conectado, que é um programa que tem mais cedinho. E aí a gente vai trazendo um pouco de informação conforme cada horário, definindo as entrevistas, as pautas, atendendo muito telefone, porque na cidade do interior, o rádio, ele realmente é um companheiro. Não que em cidades maiores não sejam, né? Mas, para vocês terem uma ideia, se o locutor dá o horário errado, né? O pessoal que está lá no interior, trabalhando dentro embaixo do parreiral, ou trabalhando, enfim, com os animais, ele larga o que está fazendo e vai para dentro de casa para respeitar o horário que o locutor disse. Então tem que ter todo esse cuidado, porque a gente muitas vezes conduz a rotina das pessoas que estão nos ouvindo. Então é simples e ao mesmo tempo não é, porque é desafiador levar todos os dias uma informação diferenciada, precisa, sempre prezando pela veracidade, pelo fato e ao mesmo tempo com uma pegada mais leve. A Tua Rádio Veranense atende a essa demanda de ser um jornalismo bem positivo, bem humano ao mesmo tempo, sem deixar de falar dos fatos que precisam ser ditos, da crítica quando precisa, mas principalmente para que as pessoas se sintam felizes ouvindo rádio.
E a maior parte das pautas de você se concentra mais no factual ou daqui a pouco reportagens, algo mais leve, como tu disse? Ambas, Lucas, não consigo te definir uma mais ou menos. Depende muito da demanda do dia e do que o nosso ouvinte também quer ouvir. Muitas das coisas que a gente leva para o estúdio parte do ouvinte, dele ligar e dizer: por que vocês não conversam com tal pessoa sobre tal assunto? A gente pesquisa, vê se realmente é válido, se é algo que vai atender uma demanda maior de curiosidade dos ouvintes também, e leva isso para discussão e bate-papo. Sem dúvida, a gente preza por falar sobre algo bom. Uma vez, dentro da rádio, eu ouvi do meu chefe que a gente sempre prioriza falar da criança que nasceu do que da criança que morreu, para fazer com que as pessoas que estão em casa se sintam também mais felizes, mais leves e pensar na vida, né? Algo meio vago isso que eu estou falando, mas cuidar para que o jornalismo que a gente produz não seja só aquele jornalismo polêmico, de tragédia, de crítica, que pesa o dia a dia das pessoas. Então é muito de fatos, né? Enquanto a gente está falando sobre uma campanha positiva, por exemplo, de Outubro Rosa, como nós falamos hoje de manhã, tem um acidente de trânsito que aconteceu, mexe um pouquinho na programação, fala sobre o acidente, volta. Então, é a dinâmica do rádio, né? Tudo um equilíbrio, né? Exatamente. E tu, Ronaldo, conta pra gente como é que é a tua rotina lá dentro do Pioneiro. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje debatendo sobre jornalismo e sobre jornalismo local, que eu acho que é um tema super pertinente, e também é muito bom poder voltar a esse estúdio, né, que ajudou tanto na minha formação. Sou egresso da Universidade aqui de Caxias do Sul e não faz tanto tempo não, né? E ouvindo a Ana Júlia falar, eu trabalhei em rádio também por um bom tempo. Eu tenho mais experiência em rádio do que em jornalismo impresso, assim, no acumulado, porque eu trabalhei 6 anos em rádio e estou no jornalismo impresso há 1 ano e meio, né? Então, tenho essa passagem por essas duas linguagens que realmente muda, né? O rádio trabalha muito mais o factual, o que acontece no dia a dia, e de certa maneira está muito, muito próximo com o público final, que é o público que acaba ouvindo. Isso que a Ana Júlia falou, de a pessoa que está no campo, às vezes tirando leite, embaixo do parreiral, e acaba ouvindo, é hora de fazer tal coisa, né? O rádio acaba determinando muito a dinâmica e a rotina do dia a dia da pessoa, né? Quando eu fui para o jornal impresso, a rotina é um pouquinho diferente, né? Principalmente onde eu atuo, porque eu atuo com jornalismo cultural, que dá um pouco mais de tempo de planejamento, em termos de pauta mesmo, do que a gente vai fazer no dia a dia, porque não é o jornalismo impresso do factual, que é corrido também, né? Que seria o que a gente chama nos jornais de editoria de geral, né? Que é aquela editoria que, teve um acidente de trânsito, essa editoria que vai fazer a matéria. Teve algum crime, essa editoria que vai fazer a matéria. Um protesto, como hoje, o dia que a gente está gravando, que está acontecendo no centro de Caxias, um protesto em frente ao postão, é essa editoria que vai lidar com isso. Na editoria de variedades, que trabalha com as pautas de cultura, ou seja, lançamento de livro, espetáculo de teatro, apresentações musicais, a gente tem um pouquinho mais de tempo para se planejar, porque, a gente sabe, né, o que vai acontecer nessa semana em termos de manifestações artísticas. Na quinta-feira vai ter tal show, na sexta-feira vai ter tal peça de teatro, no sábado vai ter o lançamento de tal livro. Então a gente consegue com uma certa antecedência, ou seja, um lançamento de um livro não é uma surpresa para ninguém, né? A gente já sabe, já tem data, já tem horário, já tem local. E com isso a gente consegue se programar. Nós precisamos entrevistar tais pessoas para fazer essa matéria, eu tenho tanto tempo, né? Então hoje a minha rotina é um pouco mais organizada por trabalhar com o jornalismo cultural. De qualquer forma, é jornalismo local também, porque a gente acaba atuando com as manifestações artísticas da cidade, ou seja, com o autor de livro que é aqui de Caxias ou que é da Serra, com o espetáculo musical dos músicos daqui, né? E eu acho que já antecipando assuntos que a gente pode debater aqui no programa de hoje, eu acho que o jornalismo local também tem um desafio grande de trazer o tempero local para as coisas grandes que acontecem no dia a dia, porque quando a gente pensa
quando a gente estuda jornalismo, ou quando a gente pensa em jornalismo com base no cinema, né? Quando a gente assiste algum filme de redação, logo vem a imagem à nossa mente de alguma grande investigação, de algum grande furo de reportagem e tal. Que isso pode acontecer, mas acontece com uma pequena parcela de profissionais que estão trabalhando em veículos de grandes centros urbanos, que tem essa possibilidade, que tem todo esse suporte de equipe, esse suporte necessário para fazer um jornalismo de grandes temas, né? A grande parte dos profissionais do jornalismo no Brasil trabalha com o jornalismo local, seja em cidades de pequeno, de médio ou de grande porte, porque nas cidades grandes também há o jornalismo local, que é o jornalismo dos temas do dia a dia. E aí está um dos desafios do jornalismo local, que é traduzir os grandes temas para o dia a dia do público. Ou seja, houve uma política externa norte-americana, o presidente dos Estados Unidos, que é o Trump, assinou tal decreto e isso mudou a relação comercial com outro país que vai impactar no preço do petróleo. Bom, a princípio não tem nada a ver com a gente, né? Mas depois a gente começa a desdobrar o que essa política externa dos Estados Unidos vai interferir na nossa vida, e a gente descobre que vai aumentar o preço da gasolina. E amanhã, quando a gente sair para comprar pão, o pão vai estar mais caro porque o transporte da farinha, o preço do frete aumentou, daí o preço da farinha aumentou e o padeiro vai aumentar o preço do pão no final do dia. Ou seja, o efeito cascata de um grande assunto, de um grande tema. Eu acho que o jornalismo local, seja na economia, seja em política, seja em cultura, tem um grande desafio de trabalhar esses desdobramentos dos grandes temas para o dia a dia e para a sua comunidade. Acho que é um dos grandes desafios do jornalismo local. Eu não quero te interromper, né, Ronaldo? Mas a gente enfim, eu concordo totalmente com isso. Eu vejo que o maior desafio do jornalista que trabalha no local, na cidade, seja ela o tamanho que for, é fazer com que as pautas sejam compreendidas pela população que ali reside. Porque se a gente esperar que aconteça algo catastrófico, né, ou algo que realmente chame atenção em uma cidade de 4, 5, 20 mil habitantes... Vai acontecer, né? Pode acontecer, mas muito raro, né? Mas a probabilidade é muito menor do que em centros muito maiores. Então a gente precisa diariamente pensar em alternativas para que o assunto que ele repercute mundialmente também tem essa repercussão local e as pessoas que estão ali compreendam. E que elas se envolvam, né? Exatamente, porque quem vive no interior, muitas vezes, quando tu vai falar sobre cessão onerosa do pré-sal, o que é a cessão onerosa do pré-sal? Então a gente precisa ter esse cuidado de traduzir todas as coisas que estão acontecendo para que todo ouvinte, no meu caso de rádio, né, ele tenha compreensão total do que se está falando. Caso contrário, se a gente tenta usar um vocabulário muito formal, a gente tenta usar palavras que realmente engrandeçam o nosso diálogo, pode até ser que fique bonito, mas a gente não está atingindo o nosso público. Então tem que ter ao mesmo tempo esse cuidado de trazer todos os assuntos para o local, para a cidade, a forma que leva isso para que eles realmente entendam. Então concordo totalmente com o Ronaldo e realmente é difícil, porque requer tempo, né? Cuidado, leitura, buscar entender o que está acontecendo para que as pessoas se insiram naquele acontecimento e entendam, ok, eu também faço parte dessa mudança que está acontecendo, ou isso também vai interferir na minha vida. E nesse contexto, vocês acreditam que o jornalismo local possa ser um dos pilares assim, importantes de perpetuação dos veículos como o rádio, como o próprio jornal impresso, por ter esse diferencial da preocupação com o público local? Porque hoje a grande mídia, via os veículos, via internet, informação digital hoje, ela é de muito fácil acesso, mas ela não tem esse viés do local. Daqui a pouco essa preocupação com o público de uma determinada região. Então seria o jornalismo local esse? Eu vejo que a gente está em 2019, né? E como tu bem pontuaste, não há mais um monopólio da informação em si, né? Porque hoje a gente tem Twitter, hoje a gente tem redes sociais, e não vamos entrar aqui na questão, no mérito
de até que ponto a informação através das redes está sendo bem aproveitada ou não, porque nós temos inúmeros desusos das redes sociais para o compartilhamento de fake news, que talvez foi a palavra do ano, segundo Oxford, em 2016, mas em 2019 ainda é um tema totalmente atual. Então, a informação em si não é mais privilégio, não é mais um monopólio de ninguém. Agora, o que o jornalismo pode fazer, quando você pergunta se o jornalismo local pode ser um pilar para a manutenção do jornalismo, eu acho que sim e não, porque eu acho que o que pode manter o jornalismo é o bom fazer jornalismo. Né, ou fazer bem o jornalismo, independente se ele seja o jornalismo local ou que ele seja o jornalismo de grandes temas. Um jornalismo bem feito. E um jornalismo bem feito tem algumas características ali. Não é uma receita de bolo que você vai seguir os passos e vai dar certo com certeza. Mas existem algumas variáveis que precisam ser respeitadas. Né? Por exemplo, é muito importante que hoje o jornalista saiba a importância de traduzir discursos. Né? Traduzir discursos é algo muito importante porque, por exemplo, no jornalismo de saúde, né? Tem muitos termos técnicos que que nem todo público vai entender, que às vezes nós, quando estamos fazendo alguma pauta médica, a gente não... Mas o que esse cara tá falando? Né? Sim, daí para ele é super óbvio, né? Super óbvio. Com o direito a mesma coisa, com o jornalismo mais voltado às questões legais. Existe todo um vocabulário técnico dos advogados, um vocabulário técnico dos médicos e de outras áreas, dos engenheiros, enfim, que é preciso traduzir. Então, os jornalistas têm que ter essa capacidade de tradução de discursos e que todas as pessoas, né, acabem tendo acesso ao conteúdo. Outra questão é saber trazer dados, né, porque o jornalismo não é espaço para achismo do repórter, de eu acho isso, eu acredito naquilo, né? Você tem que trazer os dados da questão e tem aquela máxima de contra fatos, contra dados, enfim, não há argumentos. E daí, a partir dos dados que você levanta, você vai buscar as histórias humanas para traduzir aquilo. Que eu acho que história humana também é super pertinente. Um exemplo meio que prático disso. Em Porto Alegre, recentemente, teve o show de Sandy Júnior, da turnê, que eles retornaram, movimentou muita gente. Aqui em Caxias do Sul, em tese, não teríamos o que fazer. O show não é em Caxias, né? Os músicos não vão passar por aqui, vão passar por cima de avião, né? Ou seja, não vamos abordar o assunto porque o show não é aqui. Não, peraí, tá todo mundo falando da turnê de Sandy Júnior. Tem gente daqui que tá indo para Porto Alegre assistir o show. Como que a gente pode abordar isso? E daí eu acabei fazendo essa matéria recentemente, que foi buscar, daí a gente acaba revirando outra característica que o jornalista tem que ter no seu dia a dia, né? Que é investigar, que é descobrir fontes, é ter os contatos de saber para onde ligar para descobrir as histórias, né? Daí a gente acabou descobrindo uma história muito interessante de uma mãe e de uma filha aqui de Caxias que foram assistir o show. Daí mãe e filha que vão assistir o show é normal, mas a cada ponto que eu conversava com elas, eu descobria alguma coisa que só melhorava, né? A filha se chamava Sandy em homenagem a Sandy, porque a mãe assistiu um show de Sandy Júnior em Caxias, isso em 98, ficou super emocionada, chorou chorou o show inteiro e decidiu naquele momento que ela ia ter uma filha, que se ela tivesse uma filha se chamaria Sandy. Daí ela teve a filha, se chamou Sandy, a casa delas é toda repleta de itens da dupla e daí o tempo foi passando, a dupla se desfez e agora eles iam cantar juntos pela primeira vez no Rio Grande do Sul, depois dessa volta, e mãe e filha iam poder assistir juntas pela primeira vez ao show. Então era uma história que tinha esse aspecto humano, que o jornalismo também não deixa de ser histórias humanas. A nossa matriz, a matriz do bom jornalismo são as histórias humanas. É conseguir traduzir os dados, é conseguir traduzir discursos e é conseguir encontrar o rosto das pessoas por trás das estatísticas também. Até porque essas histórias humanas, elas geram identificação.
entre as pessoas. É nessa história, por exemplo, da Sandy, né, da filha, dupla, enfim, que talvez outra pessoa que estava lendo o jornal se identificou e comentou em casa, e aí a gente cria essa rede de comunicação, né, entre as pessoas mesmo. Sobre essa pergunta, Lucas, eu acho ela bem... Até eu sempre falo sobre isso e toda vez, desde que a gente entra na faculdade, né, a gente escuta, não sei se pra ti também foi assim, Ronaldo, mas tu quer trabalhar na TV? Então parece num primeiro momento que o jornalismo muitas vezes ele se direciona à TV. E é pra aí que a gente vai. Quando é que você vai apresentar o Jornal Nacional? Exatamente. Eu ainda vou te ver apresentando o Jornal do Almoço, né, no nosso caso. E a gente escuta sempre, é muito rotineiro durante toda a faculdade. Ou melhor, né, e ir pra Globo, quando que tu vai pra Globo? E a gente escuta isso durante muito tempo, e essa pergunta eu confesso que começou a me incomodar um pouco. E não que a gente esteja desmerecendo qualquer rede, não é esse o viés do meu comentário, mas sim porque todos os locais, sejam eles grandes ou pequenos, eles precisam de bom jornalismo. As pessoas precisam de bom jornalismo, seja no âmbito que for, no veículo que for. Então, o que mais me faz acreditar que o jornalismo local ele interfira na perpetuação dos veículos ou não, é como ele é feito. E isso vem ao encontro do que o Ronaldo muito bem esclareceu anteriormente. É a forma que a gente vai fazer com que a informação chegue para a pessoa, para que ela crie essa identificação e ela entenda que ela também tem valor, apesar de morar em uma cidade de 20 mil habitantes e não estar vivendo em um dos maiores centros do estado. Então, eu vejo que qualquer veículo de comunicação, ele se mantém, ele se fortalece quando na sua equipe de trabalho, nas suas discussões de pauta, nas suas definições de conteúdo, existe essa preocupação com o ouvinte ou com o leitor, enfim. O que ele quer ouvir? De que forma ele vai se sentir importante? Como ele vai entender o que está acontecendo no mundo? A gente vai estar conversando ao mesmo tempo com crianças e adolescentes que vivem nessa convergência e, ao mesmo tempo, com idosos que são analfabetos, que não têm um conhecimento técnico específico. Essa questão do Ronaldo comentar dos dados, né, dos nomes utilizados. Outro dia eu tive uma ocasião na bancada mesmo. O locutor, ele é formado em Direito e ele usou a palavra impugnação. E pra gente, impugnação era a respeito do Conselho Tutelar, enfim, das eleições que ocorreram no início do mês. E aí, quando ele usou essa palavra, eu disse, não, mas só para o nosso ouvinte entender o que é impugnação. E aí, na hora, ele me olhou e a gente meio que começou a brincar e dar risada, porque no rádio isso também é muito importante de ter essa informalidade para que o ouvinte tente ver quem é a pessoa que está conversando com ele todos os dias. E aí, eu fui buscando alguma alternativa, né, alguma palavra que substituísse impugnação e facilitasse a compreensão de quem estivesse escutando. Eu imagino que essa sensibilidade e esse reconhecimento do público é muito importante também para que os veículos de comunicação do interior, do município de Caxias, que não dá para considerar interior porque é um grande centro também, apesar de estar no interior do estado, é o que eles precisam, precisam dessa atenção, desse cuidado específico. Para o estudante que está iniciando o percurso no jornalismo, acho que fica uma dica que isso me foi dito em alguma aula, em algum momento, eu jamais esqueci, que é o seguinte: pega um texto, o texto que você está fazendo, seja texto para rádio, para TV, para jornal, e pergunta para ti mesmo, né? Será que a minha avó, o meu avô entenderiam isso que eu tô escrevendo? Essa minha matéria, os meus avós entendem? Os meus pais entendem? Se a resposta for sim, está no caminho bom. Né? Se a resposta for não, mexe nesse texto, não tem pena de mexer, não tem pena de testar, porque é só testando, errando e aprendendo que a gente faz um texto mais humano e mais acessível, né? Isso ainda mais no rádio, né, Ronaldo? Porque na leitura ainda tem a possibilidade de ler mais uma vez para tentar entender naquele contexto e buscar a compreensão da frase. Sim. No rádio é dito uma vez, então essa uma única vez que for dita, ela precisa ser clara, ela precisa ser objetiva para que a pessoa entenda. Então, e se não for, tem que repetir de novo. Tem que repetir e fazer o máximo possível. E da forma mais natural possível, entenda, né? Uhum. Porque o ouvinte não quer um dicionário, né? Sim. Ele não quer ter alguém falando tudo totalmente certinho todo o tempo. Precisa falar corretamente, não desrespeitar, né? Mas ao mesmo tempo tem que ter essa proximidade para que se sinta confortável e fortaleça, num veículo num todo. Gente, para ir finalizando, contem um pouco sobre como funciona essa interação com o público, que é uma preocupação tão presente no jornalismo, né? Tanto da participação quanto
essa questão de gerar identificação, gerar empatia. Que ferramentas vocês usam para ter esse resultado, ter essa empatia, esse bom relacionamento com o público? Bom, no rádio talvez isso seja mais frequente, né? Esse retorno do ouvinte do que do jornal, porque o rádio ele cria uma rede de comunicação mais direta, digamos assim. No meu caso, especialmente, que é uma cidade pequena, Veranópolis tem pouco mais de 20 mil habitantes, ainda é muito forte o costume do telefone. Então, a gente convida o ouvinte a ligar, a enviar o WhatsApp, a conversar com a gente pelo bate-papo no Facebook também. Então, são várias alternativas que permitem, ferramentas que permitem esse contato direto e que a gente consegue sentir essa interação. E no meu caso também, de novo, né, é muito interessante como as pessoas se sentem bem próximas de ti. É de caminhar na rua e as pessoas de idade parar, olhar pra ti e dizer assim: eu tava olhando no Facebook e eu te vi lá na transmissão. Tu que é a guria da rádio? E aí tu para e até tu ir se acostumando com essa identificação, com esse contato das pessoas contigo, essa aproximação. É um pouco estranho no início e ao mesmo tempo me levanta um questionamento diário sobre como essas pessoas me veem. De que forma elas entendem o meu trabalho, o meu posicionamento em determinados momentos, a minha fala. Então gera um pouco essa preocupação porque tem essa intimidade maior que é ocasionada por meio do rádio. Se torna uma figura pública, né? Querendo ou não. Exatamente. Tava comentando com o Lucas antes da gente conversar, que outro dia um ouvinte me ligou, a gente questionou os ouvintes do porquê que eles gostavam de ouvir rádio. E a gente abriu, então, todos os canais, né, para que chegasse essa conversa. E um ouvinte ligou e ele disse que ele não gostava de assistir televisão porque a televisão já entregava para ele a imagem, já fazia com que ele tivesse uma ideia formada sobre o que se estava sendo dito e era aquele tipo de informação que ele ia consumir. Ele gostava do rádio, ele gosta, né, do rádio, porque o rádio permite que a imaginação crie asas, que ele pense, imagine, e aí ele começou a me comentar, né? E eu na hora até fiquei um pouco sem jeito de, Ana Júlia, toda vez que tu começa a falar, eu penso, qual é o perfume que tu usa? Qual é a tua comida preferida? Como tá teu cabelo hoje? Será que o âncora tá animado hoje? Não tá? Será que ele dormiu bem? Então a gente para e percebe essa proximidade que existe, que o rádio tem e que realmente nos coloca nessa posição de: será que eu estou fazendo um trabalho legal? Será que eu realmente estou honrando com o que eu aprendi durante toda a minha caminhada acadêmica e ainda estou aprendendo? E muito tenho a aprender mesmo com a saída da academia. Então, eu nem sei mais se eu te respondi tua pergunta, Lucas, porque a gente se empolga, né, quando começa a falar. Sim. Mas realmente essa proximidade que a gente tem, esse contato e esse carinho é que fortalece também e nos faz ter certeza da escolha que fizemos. Então, se hoje eu tivesse que responder para alguém, e muitas vezes a gente ainda tem que responder qual a caminhada que a gente quer seguir, a gente realmente, eu particularmente, quero seguir numa caminhada onde o jornalismo faça diferença para a pessoa. Indiferente de quem ela é, se ela é uma figura pública, se ela tem algum trabalho de relevância para a comunidade ou se ela é somente a pessoa que está na sua casa, fazendo o seu trabalho, cumprindo, né, com o seu dever de cidadão e precisa ter um bom jornalismo. Então, essa troca, esse carinho é o que me fascina no jornalismo e nos faz estarmos nos desafiando todos os dias. Se a gente puder fazer a diferença na vida de uma pessoa que seja, já é muito, né? Nossa, sem dúvida. É gratificante. Ana Júlia falou, acho que uma palavra-chave, que é proximidade, né? O jornalismo local tem bastante disso, que é encontrar e estabelecer a proximidade com a pessoa e também com o local onde você está atuando. Eu acho que isso também é importante, porque a gente pensa no público, mas é muito importante pensar onde estamos atuando, né? Porque o jornalismo local ele tem singularidades. Por exemplo, o jornalismo local em Caxias é diferente do jornalismo local em Veranópolis, que é diferente do jornalismo local em Vacaria, em Porto Alegre, no interior do Rio de Janeiro, no interior da Bahia, porque cada comunidade tem seus problemas diferentes, tem os seus costumes diferentes, então isso interfere também na relação de proximidade. Vou pegar como exemplo assim, um caso bem específico. Esses tempos eu estava folheando o jornal aqui em Caxias
e havia um título de uma matéria, eu até anotei aqui para trazer, que era o seguinte: rainha não é vista em evento tal, não lembro qual o evento, né? Para quem é de Caxias do Sul e lê isso, já identifica, bom, a Rainha da Festa da Uva não foi um evento e a pessoa sabe, né? Não, nesse evento a Rainha da Festa da Uva sempre vai, então é estranho isso, né? Agora pensa uma pessoa, sei lá, de outro município distante de Caxias, não conheça que temos Festa da Uva, que tem uma rainha de Festa da Uva, vai pegar aquele título e vai achar bizarro no mínimo, né? Rainha, vai pensar na Rainha Elizabeth da Inglaterra, alguma coisa assim, né? E não é vista em evento. Poxa, mas quem é rainha? Por que ela devia estar nesse evento? Então, assim, jornalismo local também tem disso, né? Tem de conhecer determinadas características da comunidade local, com o perdão da redundância, conhecer os problemas, conhecer os costumes, e conhecendo isso, e isso é papel do repórter, isso é papel do jornalista, quando se propõe a trabalhar em determinada cidade, é sair a pé pela rua, é sair de ônibus, é sair de carroça, é colocar o pé no barro, né, para conhecer os problemas. Eu não confio em jornalista que só anda de carro, por exemplo, ou que não entra em determinado local. Tem que conhecer a realidade. Conhecendo a realidade, conhecendo o local, conhecendo as pessoas, o conteúdo vai ser mais humano. E sendo mais humano, se estabelece essa relação, que foi a pergunta que você fez. Se estabelece essa relação de proximidade. E com certeza... Pode ir. Não, até se vale uma dica, né? Para quem está ouvindo esse podcast também. Tudo isso que o Ronaldo falou de conhecer o lugar e não subestimar a pessoa que está conversando contigo. Porque, eu já trabalho dentro de uma rádio, eu já estou no jornal, eu tenho meu trabalho, eu sou formado, sou jornalista. Opa! Mas a gente precisa entender que nós só estamos aí para que as pessoas possam falar, possam expressar o seu sentimento e ao mesmo tempo consumir esse produto de informação que a gente faz todos os dias. Então, eu, além de conhecer o local, também conhecer o público que se tem e não subestimar as opiniões e acreditar que a sua própria opinião seja mais relevante e única. Jamais. O jornalista ele tem que saber ouvir da pessoa que vive lá no interior, que tem uma dificuldade lá longe e que afeta uma única família, mas afeta. Então a gente não pode fazer menos de quem está ali pelo local onde ele está inserido ou pelo posicionamento que ele tem. Além de conhecer o local, de saber da realidade, é também acreditar e buscar, claro, daí, né, todas as fontes e todo o trabalho do jornalista que a gente aprende aqui na UX, enfim. Mas buscar tudo isso sem desrespeitar a pessoa que está conversando conosco e não nos colocarmos em primeiro lugar. A gente está nesse entre-meio, né? O que o ouvinte ou o leitor, enfim, a pessoa nos traz com o produto final. Muito bem, então vai ficando por aqui esse nosso bate-papo hoje sobre jornalismo local. Muito obrigado, Ana, Ronaldo, Bruna, pela participação. Acho que a gente trocou, assim, experiências muito bacanas, como é a proposta desse programa mesmo. E a gente pode concluir que o trabalho no jornalismo local, acima de tudo, é gratificante, né? A gente pode entender que dá trabalho, realmente, que é uma tarefa árdua, de certa forma, mas que o resultado, com certeza, vocês têm mais propriedade do que ninguém para falar, que dá retorno, né? Vale a pena. E fica o recado de que existe jornalismo no interior, existe arte no interior, existe futebol, existe vida, existe problema. As cidades do interior que demandam, quando a gente fala jornalismo local, lembramos de cidades do interior, mas existe jornalismo local também em capitais. Mas de qualquer forma fica o recado, né? Existe vida fora dos grandes centros urbanos, existem histórias de vida para serem contadas, e onde tem uma história a ser contada, precisa de um jornalista que saiba contar bem. Se resumir em uma palavra, talvez, vou me permitir, né? O jornalismo local, ele é desafiador. É um desafio diário que a gente precisa abraçar todas os nossos conhecimentos, as pessoas que estão perto da gente, e com muito carinho, com muita simplicidade, ouvir quem está ao nosso lado e fazer o melhor possível para quem está do outro lado também sinta esse sentimento que acontece entre a comunicação, entre as pessoas.
Muito bem, então mais uma vez obrigado a todos que estiveram presentes aqui hoje, obrigado a vocês também que nos acompanham. Vai ficando por aqui mais uma edição do Eu na UX, lembrando que esses podcasts estão disponíveis para que você ouça a hora que quiser no Spotify e no YouTube.